Temo que seja, que venha aí uma nova Maria de Lourdes Rodrigues? Ou... É assim, não, eu penso que cada tempo tem o seu tempo, não é? E eu penso que o tempo dessa forma de estar, e a Maria de Lourdes Rodrigues, é bom que se diga, foi apenas uma intérprete, e neste caso deve dizer-se uma ótima intérprete daquilo que era a intenção do Sr. Primeiro-Ministro na altura, o engenheiro Sócrates, para a educação. Ela foi a intérprete que ele precisava, porque, aliás, as campanhas de acusação às pessoas, de denegrir a própria profissão, enfim, trabalham pouco, aquela coisa que o Sr. Engenheiro Sócrates gostava de levar para as reuniões, até com os outros partidos. Tenho uma tia que é professora, trabalha 6 horas e ganha muito, não faz nenhum. Esse tipo de conversa começa por ele, né? E depois a Maria de Lourdes Rodrigues é uma intérprete excelente daquilo que era aquele governo, e até teve, também temos que o reconhecer, teve o condão dos 100 mil professores que nessa altura estiveram na rua, certamente 50 mil foi ela que os mobilizou, a FENPROF mobilizou os outros 50 mil, sim. Quais é que são as medidas que a FENPROF acha mais urgentes a serem implementadas para o próximo ano? É assim, a escola não tem que estar centrada nos professores, tem que estar centrada nos alunos, mas sem professores a escola não existe, não funciona, e portanto já se sabe que esta coisa dos computadores e da inteligência artificial, mesmo o que a OCDE diz, que só lá para o ano 2050 nós temos grandes dúvidas que os professores sejam substituídos. E, portanto, eu penso que aqui haverá duas grandes áreas que têm que ser as prioritárias. Uma é, certamente, a questão dos alunos e de todos os prejuízos e perdas e déficits que houve, as desigualdades que se agravaram ao longo destes anos de pandemia ainda mais, não foi só a pandemia que os provocou, mas, enfim, agravaram-se. E esse é, digamos, alguma coisa que a escola não pode deixar de ter em conta, as políticas, os governos e as famílias e os próprios alunos. Depois, para que este caminho possa ser seguido e esta área seja prioritária, ela tem que contar com quem? Com profissionais. Profissionais diversos, mas profissionais suficientes, sem dúvida. E nós hoje temos um problema gravíssimo, que é uma cada vez maior falta de professores. Ainda ontem atualizámos com base, e sem contar aqui que as questões da pandemia, porque por aí não sabemos, não é? Porque são só 5 dias, não vem nos horários, mas ainda ontem, atualizando os dados dos horários que estavam disponíveis, eram 489 horários que estavam na plataforma de ofertas de escola, qualquer coisa como mais de 489, portanto à volta de 500, faltavam 11, qualquer coisa como mais de 6 mil horas, 6.002 horas que estavam a concurso não preenchidas, e portanto, digamos assim, qualquer coisa como entre 30 mil a 50 mil alunos que estavam sem os professores todos. E portanto, isto é um problema. Isto tem a ver com muitos fatores, mas um deles é, de facto, cada vez mais visível a falta de professores e que se irá agravar. E, portanto, essa é a segunda grande área, que é atrair jovens para a profissão, seja jovens já profissionalizados e já existentes e que abandonaram a profissão, sejam jovens que concluem o secundário. Para isso, é preciso negociar o quê? Medidas que possam tornar a carreira mais atrativa. E, portanto, essa é a segunda grande área que nós queremos, que é negociar um regime concurso, sem dúvida, aliás o Governo vem falar nisso, mas há tanto tempo que o falamos, mas um regime de concursos que possa, por exemplo, resolver os problemas da precariedade, que são tremendos. Este ano, como sabemos, foi preciso ter 16 anos de serviço em média para conseguir entrar num quadro, isso não pode ser, não é? Os problemas da carreira, que são uma carreira que está completamente desfeita por causa das vagas. Ainda ontem viemos a saber novamente, o Governo da Madeira voltou a anunciar que, embora também existam vagas para acesso ao quarto e quinto escalão, ao quinto e sétimo escalões, que o número de vagas em 2022 será de 100% em relação aos candidatos que existem. E os professores dos Açores nem sequer têm esta questão porque nem há vagas. Os professores do continente, este ano, voltaram a ficar milhares, mais de 5 mil professores retidos no quarto e sexto escalões. Portanto, isto faz com que hoje professores com 27, 28 anos de serviço, portanto, que lhes deviam estar a 7 anos do 10º escalão, que é o topo da carreira, estejam no 4º escalão, ou seja, não passarão do 6º ao 7º, não é? Isto depois tem implicações no salário, mas tem nas aposentações, etc. E, portanto, recompor a carreira. Nós não queremos uma nova carreira, não queremos negociar uma carreira com salários, nada disso, só queremos que a carreira que está na lei seja cumprida. Portanto, recompor a carreira, resolver o problema da precariedade, resolver o problema dos horários de trabalho,
Muitos dos horários que eu há pouco falei, dos 489 horários temporários que estão hoje a concurso, têm a ver com situações de grande desgaste dos professores, de doença física, psicológica, que têm a ver precisamente com os horários de trabalho e até com o facto de muitos deles estarem com acumulações de horas de professores que estão a faltar. Portanto, o problema dos horários e depois o problema do envelhecimento. Ou seja, nós temos que permitir que os professores dos 60 e mais anos possam aposentar-se e ser substituído pelos jovens que já existem desde já e formar jovens que os substituam. Portanto, eu diria que são as 4 grandes questões dos professores. Precariedade, a carreira, os horários, entre outras condições de trabalho, mas os horários e também o rejuvenescimento da nossa profissão. E essas são as 2 áreas que nós iremos colocar ao futuro governo. Pronto. Tá? Há vezes o Ministro da Educação apresenta um plano com algumas medidas para, com o objetivo de tornar a carreira docente mais atrativa e ajudar, no fundo, a resolver esta questão da falta de professores. Se esse plano avançar, é um passo positivo ou é ainda assim? Mas qual era o plano? Agora, a sério, em termos de carreira, qual eram as medidas? Porque a única coisa que eles vieram a falar foi, por exemplo, uma que eu vi foi criar incentivos de carreira para zonas carenciadas, que é uma coisa que há 6 anos vinha no programa do Governo e foi prometido pelo Governo. Portanto, não sabemos porque eles não o fizeram até hoje, mesmo nesta legislatura isso não aconteceu. A questão da precariedade, que eles também dizem que tentar, uma das coisas que está no programa do PS, que nós lemos, foi de procurar resolver os problemas da precariedade, ou melhor, chamar os jovens já profissionalizados que saíram da profissão e comprometendo-se a encontrar uma forma de atenuar a precariedade. Pois, mas temos é que perceber qual. Porque, por exemplo, há coisas que este Ministério, que este Governo, que o Partido Socialista, por exemplo, se comprometeu na anterior legislatura e que agora retirou. Por exemplo, estou-me a lembrar, ainda agora estávamos a falar nisso lá em cima, estou-me a lembrar das questões da monodocência. A monodocência, aliás, até o Primeiro-Ministro veio dizer que a esposa tinha sido educadora de infância, monodocência, o Ministro da Educação veio dizer que a mãe tinha sido professora do primeiro ciclo e, portanto, monodocência, e sabia muito bem os problemas da monodocência, o desgaste que dava e que ia haver medidas. Não vinha só no programa, foi dito por eles. Agora até já tiraram, não só não tomaram como tiraram. As questões do programa não está lá nada. As questões de carreira, neste momento as questões de carreira não tem que se inventar nada. Nas questões de carreira tem que se recompor a carreira, que é contar o tempo de serviço que falta. Mas enfim, nós lembramos que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, em março de 2019, ameaçou com a admissão do Governo, com a admissão do Governo à Assembleia, contar-se o tempo. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas é recuperar o tempo, faseadamente, e acabar com as vagas. A carreira está bem como está. Para os jovens, a questão de, por exemplo, os jovens que não querem vir aqui para Lisboa ou para o Algarve, uma das medidas mais importantes nem era necessariamente pagar-lhes mais para eles cá virem, era, por exemplo, completar-lhes os horários, porque enquanto puserem a concurso horários de 14 horas, 12 horas, 11 horas, e a maior parte são dessa duração, a duração média dos horários dos 489 anda na hora das 12 horas, isto significa, até porque os professores, por exemplo, do secundário, que se aposentam, ou do segundo ciclo que se aposentam, têm horários de 14 horas nos casos, letivas, estamos a falar letivas, os horários são de 35, mas letivas de 14 ou de 16, o que para um jovem professor é um horário incompleto, para eles não, mas para um jovem é, e isto são salários que não lhes dá para pagar um quarto, e portanto, a questão aqui passa, por exemplo, pelo completamento de horários. Isso nós dissemos várias vezes, porque o completamento de horários não era só para que eles tivessem o salário mais elevado, era porque as escolas, nomeadamente para a recuperação de aprendizagens, precisam de ter mais crédito horário e esses professores que tivessem, por exemplo, 12 horas com turmas e as outras horas sobrantes para apoios, para coadjuvações, para tutorias, para aquilo tudo que eles dizem que querem fazer, mas que depois não dão às escolas, as escolas precisavam dessas horas e desses professores. Portanto, façam isso. Não precisam de inventar nada, só precisam de pensar que na educação também tem que haver investimento. E o problema é que não tem havido. E nós tínhamos visto que o Orçamento do Estado para 22, e se aí vier este é igual, tinha uma transferência recorde de compromissos financeiros do Estado português para fundos europeus, como nunca aconteceu. Passava de 553 milhões de euros o ano passado para quase 1.000 milhões de euros este ano, 900 e tal milhões de euros. Ou seja, o que o Estado português tem estado a fazer, e este Governo tem estado a fazer, foi, sobretudo, ir aliviando a sua responsabilidade financeira para com a educação, passando, ora, para fundos europeus, que nós sabemos que esses dinheiros
já tem destino, comprar computadores, não sei o quê, mesmo que não seja essa a prioridade, não estou a dizer que não é, mas não é para se poder aplicar naquilo que se entender como mais importante, ou, e agora pretende-se, passar responsabilidades financeiras para os municípios. Os municípios tomaram eles que lhes financiem para o que eles precisam, portanto ainda vai ser outro problema complicado que aí está. E, portanto, aqui tem que haver capacidade do Governo de perceber que a educação também é uma área que tem que ter investimento, que, como nós temos dito, porque é isso que é recomendado a nível internacional, as verbas para a educação devem ser na ordem dos 6% do PIB e nós neste momento estamos nos 3,9%, e isto depois tem implicação na disponibilidade financeira, pronto, e resolver estes problemas dos professores, não criando uma situação nova, mas sobretudo respeitando o que a lei tem. E, por exemplo, na questão da precariedade. Se fossem professores do privado, não podiam estar 16 anos em contratos a prazo, ao 4º contrato eles tinham que entrar num quadro. Não podiam. Mas aqui pode tudo, não é? Há gente com 20 e tal anos, não é? Há gente com 30 anos de serviço que não consegue entrar num quadro, em algumas áreas, em algumas regiões, não é? Estamos a falar de pessoas de 50 e tal anos, não estamos a falar de jovenzinhos que ainda têm alguma disponibilidade, apesar de tudo, para correr o país. A questão do Ministro, confirmar-se, na eventualidade de Tiago Brandão Rodrigues ser reconduzido, e após estes últimos 6 anos, a FENPROF vai ter que ajustar, de algum modo, a sua estratégia, nomeadamente a forma como irá abordar estas primeiras reuniões. Que margem que a FENPROF tem a ser reconduzido este Ministro de deixar de estar acantonada num beco sem saída? Não, a FENPROF tem toda a margem, seja este Ministro... Eu penso que a questão se coloca em 2 planos. O primeiro é que, se for este Ministro reconduzido, isso é logo um fator de muita desmoralização dos professores, porque os professores não acreditam neste Ministro. Os professores, a ideia que têm é de facto de ser alguém que, não estando dentro da área, que tem pouco conhecimento das coisas e sobretudo é uma pessoa que, e isso quem é Ministro tem que saber que não pode ser assim, que implica com tudo e com todos, quem não está de acordo com ele, sejam os sindicatos, sejam os deputados da Assembleia da República, sejam jornalistas em conferências de imprensa. Sou Ministro da Educação, não está comigo, cai em cima e, portanto, nem sequer, muitas vezes, sabe ser educado, que é uma coisa que é básica no relacionamento. De resto, como disse, se for, não nos compete a nós nomear ministros, né? E, portanto, aquilo que vai marcar o relacionamento com o Ministério da Educação não é se é o Ministro Brandão Rodrigues ou se é o seu atual Secretário de Estado, João Costa, como se vai dizendo, que o substitui, ou se é a senhora Ministra Mariana Vieira da Silva, enfim, só para falar de alguns nomes que temos ouvido, ou se é, como disse então o Tiago Brandão Rodrigues. O que nos importa é chegar lá e o Ministério da Educação, quem for Ministro, dizer: estamos aqui para ouvir, estamos aqui para dialogar, e depois estamos aqui para ver até onde podemos ir. Em algumas coisas podemos, noutras coisas não podemos. Agora, se nos disserem que, se não vierem ao nosso encontro, dando aval ao que nós queremos, estão num beco sem saída, isso tanto se pode chamar Tiago Brandão Rodrigues como outra coisa qualquer, que nós estaremos sempre contra uma postura deste tipo. Quer dizer, um Ministro da Educação não pode querer que os outros, seja o Ministro da Educação, e nós também, não podemos querer que os outros tenham uma posição que é ou é igual à minha ou acabou. Aliás, nós nem podemos fazer isso, porque não somos governo. Ele pode e fez. Se fizer isso, seja ele ou outro, terá sempre uma oposição forte nossa. Agora, o que nós esperamos é que se tenha aprendido alguma coisa com este passado, porque os professores, há muito desânimo, muito desencanto, muita vontade de sair. Os estudos que revelam que, neste momento, aquilo que quase 90%, 86% dos profissionais docentes mais querem da profissão é sair dela, que é aposentarem-se, e isso de facto não é bom. Os jovens vão saindo, falta muito para a aposentação, procurando outros empregos, os mais velhos vão saindo, aposentando-se, alguns até com fortes cortes, e isto não pode ser. Tem que se encontrar uma forma de os profissionais se sentirem bem na profissão e quererem estar na profissão, porque senão, se eles estiverem, mas estão contrariados e à espera de poder sair porque estão muito esgotados, isto leva a que haja aqui um esforço adicional para poder continuar a exercer a profissão, provoca um desgaste tremendo nas pessoas, porque as pessoas acabam por assumir com profissionalismo aquilo que têm que fazer, mas fazem-no de forma esforçada,
E depois dispara o stress e as situações de burnout, que é aquilo que nós temos por aí. E, portanto, nós precisamos de alguém que respeite os professores e que perceba que há respostas que têm que ser dadas, sem ser qualquer tipo de privilégio, mas que permita que as pessoas se sintam bem na profissão e queiram cá estar.